Mas o que eu quero falar para vocês nesta noite é que nada acontece sem uma razão específica de Deus. E depois desta palavra, você vai gravar na sua mente, no seu coração, é que nunca mais você vai lamentar por o que não fez, ou por alguma coisa que aconteceu quando você não queria que tivesse acontecido, ou se alguma coisa não deu certo para você nos seus projetos de vida. Depois desta mensagem você pensa o seguinte, que quando Deus determina algo específico para a sua vida, muitas vezes é frustrante, muitas vezes você fica apavorado só de pensar, mas é um especial, é um projeto, não pode voltar atrás. Quantas vezes você projetou algo que você investiu parte dos seus bens e depois você de cabeça baixa se sentiu derrotado? Mas o que eu quero ler com vocês, Isaías 53, o profeta perguntou o seguinte: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Olha só, parte desse texto diz que ele era desprezado, mais indigno, era rejeitado entre os homens. Você já pensou? Já vem uma mensagem dessa? Nasce uma criança em Belém da Judeia, há um pouco mais de 2000 anos que já se passaram. Na noite do seu nascimento, ele bateu, ou seja, não ele, mas os seus pais, bateu de porta em porta. Foi nos lugares mais importantes, porque eles queriam um lugar para passar a noite. Teria que ser pelo menos um lugar que tivesse um aconchego melhor, porque ali estava uma jovem grávida que tinha que dar a luz e aquela era a noite. Mas cada porta que ele bateu foi rejeitado. Agora vejam só, depois que essa criança cresce, é claro, não era uma criança comum, não era. Mas aonde ele passou, aonde os seus pais passaram aquela noite, e aonde ele nasceu, o lugar, não era um lugar digno de nenhum ser humano, por mais pobre, concordam comigo? Por mais insignificante da sociedade que seja, não era um lugar digno de se colocar um ser humano, um recém-nascido. Por quê? Porque era um lugar de dar comida para os animais, de alimentar os animais. E agora ele está lendo essa passagem, porque Jesus conhecia sim toda a história. Em alguns momentos ele acabou confessando que a escritura estava se cumprindo, então ele lia o profeta Isaías. O que acontece? É que uma criança que tinha sido rejeitado no seu nascimento, há 700 anos antes de acontecer, uma profecia já dizia que era isso que ia ser. Como é que dá para voltar atrás na quinta-feira do jardim do Getsemane, quando ele como homem sofria a dor, mas como Deus podia ver tudo o que ia acontecer no dia seguinte? Pensa comigo, como é para você que projetou algo e começa alguém te dizer: olha, isso não vai dar certo, mas você não pode voltar atrás porque tem uns convidados, você não pode voltar atrás porque tem muita coisa investida naquilo, você não pode recuar. Como é que volta? Não dá, e fica a ansiedade e começa a sofrer um dia antes da hora. E muitas vezes nem é aquilo que você está pensando.
Nem é exatamente como você projetou, você está apavorado, sem necessidade, é o que você está pensando. Deus tem algo bem melhor e olha, os lucros vai ser de forma tal que você vai ficar maravilhado. Jesus começou a sofrer, mas depois o próprio texto de Isaías, lá no final, diz que ele viu o fruto do seu trabalho e ficou satisfeito. Quantos têm projeto de vida aí? Quantos têm plano? Quantos acreditam que a sua vida no amanhã pode ser bem melhor do que o sofrimento de hoje? Então, eu quero te dizer o seguinte, que aquela quinta-feira, para muitos, uma quinta-feira comum. Para muitos, mais um dia da semana. Mas para Jesus, não. Foi o maior amargo. Mas foi tão cruel que o texto bíblico relata que aquele momento no jardim do Getsemane ele começou a suar. E o seu suor se tornou em grandes gotas de sangue. Ei, será possível acontecer isso com um ser humano? Ou com qualquer que seja um ser vivente? Suar gotas de sangue. Por incrível que pareça, a ciência acaba concordando com a Bíblia. Eu só quero para confirmar para vocês a situação. Quando um ser humano chega a essa situação, o que pode estar acontecendo com ele? Esse fenômeno é raríssimo, mas pode acontecer. E nesse momento a pessoa sente uma fraqueza física, onde o corpo inteiro dói. Essa reação só é possível se a pessoa estiver numa angústia profunda, se estiver numa situação apavorante, no maior medo, um grande medo, um pavor tomou conta da vida de alguém e ele começou a suar ao ponto de... Eles até amenizam um pouco e dizem que só aparecem umas pintinhas de sangue, mas no caso de Jesus, não. Ele suou tão forte, mas foi tão cruel aquele momento que o seu suor se tornou em gotas de sangue. Mas o que eu quero dizer para você, minha amiga, meu amigo que eu convidei para estar aqui, você que veio de perto e você que veio de longe, saiba de uma coisa, que ninguém, por pior que seja a situação que possa estar sofrendo, ninguém pode se comparar a ele e o que ele passou. O ator de filmes dramáticos pode até mostrar cenas de sofrimentos cruéis. Por mais que aquilo ali pareça cruel, não dá para comparar com a quinta-feira no jardim do Getsemane. Eu garanto para vocês que os pregos nas mãos, que os pregos nos pés, que a lança ao seu lado, que a coroa de espinho, que a cuspida na cara, que as bofetadas, pode ter doído e pode doer em qualquer pessoa, qualquer coisa, bem menos que isso. Mas nada dói mais do que você sofrer antes da hora. Nada é pior do que você imaginar que vai ser traído por aquele que está ao seu lado. Nada é pior do que você saber que vão gritar e dizer crucifica, e quem estava dizendo isso era exatamente aquele povo a quem ele tinha curado parentes. Quem estava dizendo crucifica era aqueles para quem ele tinha feito grandes benefícios. Eu tenho certeza, se você voltar comigo agora, ou alguns dias da sua vida, você vai dizer, poxa vida, como é que aquele cara fez isso comigo? Como é que aquela minha vizinha fez isso? Aquela pessoa que eu tanto ajudei, tanto estendi a mão, isso dói, irmão. Imagina só que Jesus estava vendo tudo isso. E se ele quisesse, como Deus, que ele era Deus,
A Bíblia diz: no princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. Se Ele quisesse, podia voltar ali. Mas Ele, como homem, mas também que era Deus, veio agora o momento mais importante. Aquele momento ali eu chamo de a parte 2 da submissão para a obra redentora do Calvário. Você surpreendeu com isso? Quando Maria recebeu o anjo na sua casa, ela podia não ter aceitado, porque a missão era árdua. Ela ia enfrentar a sociedade, ela ia enfrentar o seu companheiro que ela amava tanto, ter que convencê-lo de que ela não tinha estado com homem nenhum. Ela tinha que enfrentar agora uma sociedade que apedrejava uma mulher que porventura se deitasse com um homem antes do casamento. Então ela tinha que enfrentar uma discriminação que não era fácil. Mas diante de Deus ela disse: eis aqui a serva do Senhor, faça-se na minha vida a tua vontade. Lá naquela quinta-feira amarga, de dor, tão cruel, ao ponto de o Filho de Deus, não um homem comum, aparentemente era um nazareno qualquer, mas não era um nazareno qualquer, era Jesus, o Filho de Deus. E ele disse: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade. Ei, sabe o que é isso, jovem? Você, quando rebate o pé na parede e diz para o seu pai ou sua mãe: não faço isso, hein? Não dá certo, não quero desse jeito. O Filho de Deus, que também era Deus, estava dizendo para o seu pai: não seja feito a minha vontade, mas a tua vontade. Nós vamos encerrar, mas nunca esqueça de que nada na sua vida é simplesmente um acaso do destino. Não, Deus projetou, traçou algo. E se você quer ser bem-sucedido, quer ser abençoado, quer que as coisas prosperem, quer que retorne para você, para que no final você veja o fruto do que você sofreu e ficar satisfeito, diga: não seja feita a minha, mas a tua vontade, Deus. Vamos encerrar, mas você vai encerrar comigo. Feche os seus olhos e diga comigo: Deus, eu não sei o porquê, mas uma coisa eu sei: eu sou um projeto de Deus. E que em nada venha ser como eu quero, mas como tu queres. E assim eu desejo para a pessoa que está ao meu lado. Coloque a mão na pessoa que está ao seu lado, no ombro, e diga: aprenda uma coisa, deixa Deus fazer da sua vida algo especial para Ele, porque o amor dele, o projeto dele, não é o nosso. É frustrante muitas vezes, mas é especial, é de Deus. Amém.